Ter contente amor de ti. Oh, glória! O Brasil é lindo, a nossa nação. Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite. A hora que você ouvir esse áudio, esse vídeo, Deus te abençoe. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Hoje, 30 de março de 2025, domingo, primeiro dia da semana. Isaías 8, 19 e 20, diz assim a palavra de Deus. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chirreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão aos mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Amém? O profeta Isaías está falando para Judá, que Judá perdeu o senso e abandonou Deus. Vamos aqui aprender com esse texto o que nós podemos compreender dele para a nossa vida. O ser humano é criação de Deus e transforma-se em filho de Deus com a fé em Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Leia lá. Amém? Mas vamos aqui ao texto. Versículo 19, aprender com esse texto. Começa dizendo assim: quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chirreiam e murmuram. Chirear é correr entre os dentes, né? É diabólico mesmo, tá certo? Devido à aflição de Judá, por quê? Porque abandonou Deus. Pessoa sem Deus, ele fica aí aflito. Ele é alvo do mal. Tem uns que fazem mais mal do que os outros, né? Então, o profeta está aqui dizendo, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, ou seja, alguém vai lá, para estar com uma dificuldade, consulta aí o necromante, o adivinho, presta atenção, crente não acredita em horóscopo, nem em necromante, nem em cartomante, nem em nada disso. Crente crê em Jesus. Amém? Naquele contexto, Judá eram os crentes, o povo escolhido por Deus, o pessoal que cria num Deus único. E aí o profeta está dizendo, quando vos disserem consultar os necromantes, que chirei o murmuro, quer dizer, esse pessoal são assim mesmo. Então o que o profeta está fazendo é mostrando que a pessoa, quando abandona Deus, fica apavorada, que é capaz de partir para qualquer coisa. Vai até para o templo de Salomão em São Paulo, que é uma mentira. O templo ali é o templo de Edir Macedo, de Salomão, foi construído por Salomão lá em Jerusalém e só resta um pedaço do muro. Então, cuidado com essas mentiras. Isso é mentira que para ali engodar, tá certo? Então, Judá estava aqui, estava apavorado, esqueceu de Deus, agora precisava consultar os adivinhos. Amém? Isso é coisa abominável a Israel, a Deus, porque a lei de Deus diz isso. Eu vou só citar aqui Levítico 19, 31, que diz assim: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. E o resto do texto vai dizer: não os consultais, nem buscais, nem praticais o que eles fazem. Você está aí, pensa que não está consultando deuses estranhos, está sendo enganado. Judá, por causa das suas aflições, aí foi consultar. E o texto vai continuar dizendo assim: acaso não consultará o povo ao seu Deus? O profeta está chamando a atenção para Judá, mais uma vez, dizendo assim, vocês precisam se voltar para Deus. E hoje Deus está falando contigo para você se voltar para Deus. E se voltar para Deus hoje é crer em Cristo, não tem outra forma, tá certo? Então, acaso não consultará o povo a seu Deus? O profeta pergunta, vocês estão loucos? Estão consultando aí os deuses criados pelas cidades circunvizinhas que estão aí convivendo com vocês? Enlouqueceram, não vão consultar Deus, vão consultar esse negócio aí? É isso que o profeta está chamando. E ele vai chamar a atenção assim, a favor dos vivos se consultarão aos mortos? Ou seja, essa pergunta ela é assim uma retórica, né, do profeta, assim, se consulta aos mortos por causa dos vivos, a favor dos vivos?
Não, querido. Quem morreu é julgamento final. Se não creu, está separado de Cristo eternamente. Se creu, está com Cristo eternamente. Essa é a verdade. Então o profeta diz, a favor dos vivos se consultarão os mortos. Por quê? Porque eles estavam praticando isso. Judá estava praticando isso. Então, isso é coisa condenável a Deus, porque ele disse que não consultará os mortos. Aí vamos aqui ao versículo 20, tá certo? Você que consulta os mortos aí, você sabe que você está errado. Se volte para Cristo. Vamos ver aqui o versículo 20, coisa graciosa. Diz assim, a lei e ao testemunho. Ora, Judá deveria dar testemunho de Deus às nações pagãs. Mas o que Judá tinha feito? Tinha se associado a eles, o povo de Israel, os israelitas naquele contexto. Em vez de dar testemunho do Deus de Israel, tinham se associado. Você, em vez de dar testemunho de Jesus Cristo, você está dando testemunho de religião, de muita coisa, menos de Cristo. Porque o testemunho de Cristo é dizer que Cristo é seu Senhor e seu Salvador, e Ele é a revelação de Deus. Isso é testemunho de Cristo. E não abre mão dessa verdade. Israel tinha aberto antes a lei e o testemunho. Portanto, Judá deveria dar testemunho da lei dada ao povo judeu através de Moisés, que recebe a revelação, e aí a lei é dada. E aí o povo que deveria ensinar estava se associando às práticas pagãs. Olha, se você não é regido pela Bíblia, a minha Bíblia está meio estragada. Eu preciso de uma de presente, tá certo? Então mandar ajeitar a capa, né? Olha aí como é que tá. Mas louvado seja Deus, porque a essência está em mim, tá certo? Mas olha, se você não tem a sua vida pautada pela Bíblia, você está praticando qualquer coisa menos servindo a Deus. Era o que Judá tinha feito, tá certo? E aí vai dizer aqui, o testemunho que a gente deveria dar estava se associando aos incrédulos, aos necromantes, às cartomantes, tudo que estava aí. Que lerimão, né? Aí o texto vai assim, se eles não falarem desta maneira, ou seja, o profeta está dizendo, olha, se os necromantes, se os cartomantes, se os adivinhos, se os que estão aí dizendo um bocado de coisa, não falarem desta maneira, ou seja, de acordo com o testemunho da lei de Deus, da palavra de Deus, que eu lhe mostrei o livro nesse instante, tá certo? O importante é a essência. Tá certo? Se eles não falarem de acordo com essa lei, estão mentindo. Não tem nada com Deus, não estão falando de Deus, não estão falando de acordo com a palavra de Deus, não terão a salvação e estão condenados, não tem vida eterna com Deus. É disso que o profeta está falando. Porque o ser humano foi criado para viver eternamente com Deus. Lá no Jardim do Éden, Adão resolveu botar um boneco e fez a besteira que fez, tá certo? Porque quis. Quando você peca porque você quer. Deus tinha avisado, Adão, não come desse negócio aí não, tá certo? E ele decidiu comer, você pega porque quer. Deus está falando contigo hoje, você pode se voltar para Jesus, tá certo? E o profeta vai dizer, olha, se os necromantes, se os cartomantes, se os que consultam os mortos não falarem de acordo com essa lei, isso é fazendo uma referência a eles mesmos. Se eles não se converterem, meu irmão, se você não se converter, você ficar na macumba, aí você está condenado à vida eterna. Qualquer coisa que tire Jesus do centro, você está contra Deus, tá certo? E não tem direito à vida eterna se você não falar de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Olha, tem aí tem evangelho de tudo quanto é jeito, né? Evangelho da mentira, evangelho de fariseu, como cantou a minha irmã lá do Marajó. Mentindo, lhe enganando, querendo lhe levar, às vezes pelo próprio ego, né? Quem tem que ser glorificado é Jesus Cristo. Jesus Cristo que mudou a minha vida, que Ele te alcance e te abençoe também. Portanto, se os necromantes não falarem de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, tanto eles como os que seguem a eles, e os que aplicam a religiosidade acima de Jesus, tanto eles como os que seguem a religião apenas, aí o texto vai dizer assim, jamais verão a alva. Quando se refere a alva, o profeta está destacando aqui a vida eterna revelada em Deus e agora em Jesus Cristo, nos tempos atuais, desde a vinda de Jesus. Você não sabe que nasceu um Salvador em Belém, Jesus Cristo, o Senhor? Mateus 1, 21.
Pois é, jamais verão a alva. O profeta destaca aqui a salvação, a vida eterna em Jesus. Jamais terão participação no reino de Deus os que não têm essa fé exclusiva em Cristo nos dias atuais. Naquele contexto, Judá era Deus, porque Deus é 3 em 1, tá certo? Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas com a mesma essência. O que um pensa, o outro pensa, o que um faz, o outro faz, o que um quer, o outro quer. E aí é preciso ser crente para buscar essas compreensões. Amém? Então, jamais verão a alva, jamais terão participação no reino, jamais farão parte, jamais terão direito a Deus. Pode falar no nome de Deus do jeito que quiser. Eu vi um ministro do Supremo Tribunal, a Vossa Excelência aí, o Dino, não sei, é Dino alguma coisa, não sei lá, dizendo, eu sou cristão. Ele sabe que está mentindo, o diabo sabe que ele está mentindo, Deus sabe que ele está mentindo, eu que sou um réis mortal sei que ele está mentindo, e aí o cara vai dizer que é cristão. É muita falta de vergonha na cara. Tem que se converter, meu irmão. Tem que crer na Bíblia, na palavra, é a referência para quem é crente, tá certo? Mas vamos lá. Jamais verão a alva, se não se voltarem para Deus. E Judá, se tu não se voltar para Deus, tu jamais verás a alva. Aí o profeta está apontando já para essa salvação em Cristo. Se você não se voltar para Cristo, jamais verá a alva, jamais verá a salvação, jamais terá um dia novo na sua vida. Esse dia novo é o dia que você nasce de novo e você tem compreensão da vida eterna e sabe que está em Jesus, vai viver eternamente com Ele. Se você não entender isso, jamais você verá a alva, jamais participará da vida eterna com Deus. Amém? Deixa eu ler aqui João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Sou um ser humano igual a todo ser humano, mas andar na luz é ter a compreensão da revelação de Cristo. Isso independe de qualquer situação, independe de um governo comunista, independe de um governo que seja do lado do bem mesmo, independe disso. É você ter uma compreensão de Deus. Eu estou em Cristo, Ele é a luz do mundo. Ele trouxe clareza à minha mente. Eu sei que estou andando em Cristo e tenho uma vida em Cristo. Amém? Quero lhe dizer isso, é a palavra de Deus para te abençoar hoje, nesse domingo tão gracioso, 30 de março de 2025. Olhe, qualquer tipo de adoração, sacrifício que você fizer, que não esteja direcionado a Deus através de Jesus Cristo, isto é idolatria. Era o que Judá estava fazendo e precisava apenas se voltar para Deus. O que você precisa fazer hoje? É se voltar para Deus, crer nele. E a revelação de Deus é Cristo. Amém? Eu vou concluir lendo João 14:6, que diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Isso não pode ser só uma frase repetida como um mantra, não. É preciso entender e crer em Cristo. Deus te abençoe. Judá tinha abandonado a Deus, estava visitando todo tipo de necromante, cartomancia, queromancia, tudo que você imaginar. E você sem Deus vai ficar nessa condição também e jamais verá a alva, jamais verá a salvação oferecida por Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Oh, glória! A liberdade está chegando no Brasil. Jesus é lindo, maravilhoso e fiel. Deus te abençoe, abençoe a nossa nação, abençoe a tua casa, a tua vida. E dia 6 de abril está chegando. Você que é de São Paulo e mora aí, esteja lá. Vamos estar orando e Deus vai abençoar a nossa nação. Amém.